Começamos o Liberdade de Opinião desta quarta-feira e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você. Oi, Roberta. Olá a todos os telespectadores do Visão, boa tarde. Vamos começar então com o nosso primeiro tema. O Amazonas ultrapassou o Rio de Janeiro, se tornou o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil. Segundo dados que a gente tem da Fiocruz, são mais de 170 mortes a cada 100 mil habitantes. Só para a gente ter uma ideia. E no mesmo dia em que essa marca negativa foi apresentada, a Justiça Federal decidiu suspender a distribuição da vacina de Oxford até que a Prefeitura de Manaus cumpra determinações de transparências para evitar os chamados fura-filas. Rita, qual que é a sua avaliação sobre essa decisão da Justiça Federal? Quer dizer, por causa dos fura-fila, é melhor suspender a distribuição de vacinas ou isso pode trazer ainda mais prejuízos sanitários para a região, as pessoas ficarem sem vacina por causa de pessoas que estão fazendo algo errado, na verdade? Pois é, né, Roberta? É bom a gente lembrar que essa foi a segunda vez que a Justiça suspendeu esse processo. Na quinta-feira passada, a vacinação ela já tinha sido suspensa por conta dessas denúncias de fura-fila, né, que infelizmente não são exclusividade do Amazonas. Temos tido notícias de gente se aproveitando, né, para se vacinar sem fazer parte desse primeiro grupo prioritário em todo o Brasil. É aquele jeitinho, aquela carteirada que tem sido registrado por todo o país. A decisão da Justiça Federal pontua que a Prefeitura de Manaus precisa garantir total transparência na programação e critérios para a vacinação contra a Covid. Não tem como discordar dessa premissa, Roberta. A gente tem visto a cidade sofrer tanto com as consequências da omissão do poder público, municipal, estadual e federal, a falta de pulso do governador do estado, que chegou a ensaiar restrições mais rígidas na época de festas de fim de ano, não aguentou a repercussão, recuou. Temos também a falta de oxigênio, que matou dezenas de pessoas asfixiadas, né? Mesmo sabendo uma semana de antecedência que o consumo tinha aumentado, que não havia produção suficiente. Também sofrem com falta de leitos. Manaus está vivendo esse horror, né? Dentro do horror que já é a pandemia no Brasil. O que a Justiça quer, e eu acho perfeitamente justificável, que a lista de vacinados em Manaus seja publicada todos os dias, para que seja possível verificar, olhar, checar quem que está sendo imunizado, se realmente são pessoas do grupo prioritário ou não. Bom lembrar que no interior também tem sofrido com o aumento no número de casos e de mortes, infelizmente, a vacinação continua e que essa mesma juíza decidiu semana passada que quem furou a fila no Amazonas não vai ter direito à segunda dose, ou seja, os espertinhos não serão premiados com a imunização completa. E aí tem outra tragédia, né? O desperdício dessas vacinas de quem furou a fila. Bom, a vacinação só vai surtir efeito em saúde pública, só vai diminuir o número de infectados, de internações, a partir do momento que ela estiver avançada e não está. Por isso que eu acho que isso não coloca em risco o que está acontecendo. O número de vacinas no país e no Amazonas ainda é muito baixo, a gente está engatinhando nessa vacinação. A capital do Amazonas, Manaus, recebeu 130 mil doses da vacina de Oxford no último sábado, 82 mil doses da Coronavac na semana anterior. São ainda poucas doses, então não vai impactar tanto. Eu acho acertado, então, que a Justiça marque em cima para garantir que quem seja imunizado quem tem esse direito, né, de ser vacinado antes, que são os profissionais de saúde, depois os idosos, que são quem mais precisam nesse momento, né? A vacina não é remédio, aquilo que você toma agora e já sente os efeitos. Os casos no Amazonas, infelizmente, só vão baixar quando o vírus começar a deixar de circular, né? Quando pelo menos 70% da população, até mais, foi imunizadas. E isso não vai acontecer nessa primeira fase. Então, eu acho válido que ela tenha puxado o freio para que seja feita justiça, né? Que as pessoas que têm direito sejam as imunizadas. Roberta? Vamos para o segundo assunto agora, Rita, até porque está repercutindo bastante nas redes sociais. Os gastos do governo federal estão no alvo de pedidos de investigação depois de uma reportagem do site Metrópolis que revelou que o Poder Executivo gastou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais com alimentos e bebidas no ano passado, dados de 2020. Foram mais de 2 milhões com chiclete, 20 milhões com doces em tablete e 15 milhões com leite condensado. Então, o total de gastos é 20% maior do que o executado em 2019, isso de acordo com o painel de compras atualizado do Ministério da Economia.
Rita, qual que é a sua avaliação sobre os gastos com alimentação do Poder Executivo em um ano de pandemia, um ano que a gente sabe que foi de contenção de gastos também, de despesas, aumento, portanto, de 20% com gasto de alimentação. Dá para justificar? Bom, como você disse, esse é o assunto desde ontem, né? Só se fala disso, rede social, os memes são ótimos, né? Mas aqui é bom a gente colocar a lupa sobre esse assunto. Eu acho importante a gente ressaltar que o poder público tem que comprar alimentos, né? Sobre isso não há dúvidas. A gente tem que focar no detalhe, não no todo, porque compras para diversos ministérios, para autarquia, são realmente vultosas, né? Valores milionários e isso desde sempre. Então, o que o jornalismo profissional já está fazendo? Olhando para os preços unitários, né, desses produtos, em vez dos valores totais, porque o governo tem esse poder de negociar preços, né? Já que compra milhões, se pagou mais caro do que eu quando vou no supermercado e compro pouco volume, aí a gente tem uma notícia, a gente tem assunto. Então, o jornalismo está fazendo isso, né? O quilo do arroz que o governo federal pagou tem que ser mais barato, muito mais barato do que eu e você pagamos quando a gente vai no mercado e compra 5 quilos para passar o mês. Então, os nossos colegas jornalistas já estão se debruçando sobre esses dados que são públicos e as respostas começam a chegar para a gente a partir dessa apuração. Outra coisa que os meus colegas começam a fazer é saber quem são esses fornecedores, né? Quem está vendendo para o governo. Não há nada de errado da gente fazer essas perguntas, né? Destrinchar esses números. Mas o que eu gostaria de analisar é o que foi comprado. E aí eu gostaria de chamar a atenção, você já falou um pouquinho sobre isso, na escolha de alguns itens que não são o arroz e feijão, né? Alimentos que são necessários para alimentar principalmente as tropas brasileiras. E a gente sabe que parte desse carrinho de compras de 2020, grande parte foi para o Ministério da Defesa. Vamos lá para os números. Foram gastos 15 milhões de reais com leite condensado. Claro, as redes sociais não demoraram nada para lembrar que o presidente Jair Bolsonaro gosta de leite condensado, foi fotografado e filmado comendo pão francês com leite condensado. Então, essa relação foi feita imediatamente, né? Mas esses 15 milhões de reais de leite condensado não foram para o Palácio da Alvorada, não são, é bom a gente ressaltar isso. Mas é muito leite condensado, né, Roberto? E isso chama atenção. Chama ainda mais atenção saber que desses 15 milhões, 14 milhões de leite condensado foram para o Ministério da Defesa. E eu fiz as contas aqui com os meus colegas na redação e a gente descobriu com dados do painel de compras e portal da transparência, a gente pegou esses dados, a gente viu que com esses 14 milhões por ano, o Ministério usou 307 latas de leite condensado por hora em 2020. Não é nem por dia, se fosse por dia já era por hora, 307 latas de leite condensado por hora. Teve leite condensado também para o Ministério da Educação. R$1 milhão de leite condensado para a pasta, o que me chama atenção, que é no mínimo curioso, principalmente se a gente lembrar que 2020 foi o ano 1 da pandemia, foi ano de home office, foi ano de aulas remotas, ou seja, as universidades federais nem aula presencial tiveram. Foi uma realidade, partes dos servidores em casa, professores em casa, então a gente tem aqui um ponto que chama bastante atenção. Agora, vamos colocar esse gasto específico em perspectiva, né? Eu acho importante para a gente poder analisar. Eu acho que a gente entende um pouco a gravidade de alguns desses gastos. O Brasil gastou 5 vezes mais com leite condensado do que no monitoramento por satélite da Amazônia e do Pantanal. Essa conta não fui eu e meus colegas que fizeram, foi o Estadão de hoje. E é bom que o jornalismo faça essas comparações para a gente entender o que é prioridade no Brasil. É leite condensado e não Amazônia, não desmatamento. O governo federal investe apenas 3 milhões e 200 mil reais com esse monitoramento 2020, que é importante para o planejamento do combate ao desmatamento, que é o que vai garantir que a gente tenha boas relações comerciais com a União Europeia, por exemplo. A gente conversou aqui sobre a questão da soja semana passada. Vamos falar agora de um outro item que foi comprado em 2020. Chicletes, foram 2 milhões de reais em chicletes e aqui eu não preciso fazer conta nenhuma, porque eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar aqui para você que não deveria ser comprado em nenhuma hipótese, em nenhum contexto pelo poder público chiclete. Governo nenhum pode gastar nenhum real, que dirá 2 milhões de reais em chicletes. Não vejo motivo para o poder público fornecer esse item para ministérios, para autarquias. O servidor que quiser mascar chiclete tem que comprar com seu dinheiro, né? Eu compro chiclete com meu dinheiro. Um outro ponto que eu acho que a gente pode problematizar. O governo federal gastou 20% a mais em alimentação de 2019 e 2020, né? A gente olhando, a gente percebe esse aumento.
O ano de 2020 foi, não só para mim, não só para você que está assistindo, foi de apertar os cintos, de economizar, para a maioria das famílias, né? Muitos pais e mães de família tiveram redução salarial, milhões de pessoas perderam emprego, a gente teve que cortar custos em casa, acho que muitas pessoas que estão me assistindo também teve que apertar os cintos. E a gente sabe que houve ali uma disparada no preço dos alimentos, mas esse aumento pesa no orçamento das famílias mais pobres. No caso do governo, que faz uma compra gigante em volume, há margem para negociar, há margem para a economia, para pagar menos, né? Em ano de pandemia, de mortes e desemprego, gente passando necessidade, gastar desse jeito a mais. E ainda com leite condensado, com chiclete, pizza, também tem, se vocês quiserem entrar no portal de transparência, milhões gastos em pizza. É moral para você? Pode até ser legal eventualmente, não sei, né? Os nossos colegas estão investigando, mas para mim não é moral. É muito leite condensado, bastante chiclete também, Rita. Eu ia até brincar com você, te pedir para fazer uma conta de doce de leite, de pudim, mas você já fez uma conta que veio aí do Estadão. Agora, como que o governo poderia justificar uma compra desse tamanho? Muita gente está questionando, principalmente por causa do ano de pandemia, de tantas restrições para as famílias. Eu acho que era um ano de cortes, né, Roberta? Eu acho que, eventualmente, a gente está fazendo essas apurações, né? Não tem como a gente chegar com as respostas prontas, mas eles podem argumentar a inflação, mas eu acho que quando você está ali cortando no detalhe, que é o que as famílias estão fazendo, você tem que cortar o chiclete, você tem que cortar o leite condensado. É o que a gente faz lá em casa, você corta no supérfluo, né? Então, eu acho que eventualmente pode até haver uma explicação para esses 20% a mais, mas eu acho que ali faltou o detalhe, e as famílias cortam no detalhe, né? Todo mundo que está assistindo pode dizer, eu cortei isso, eu tirei meu filho daquilo, eu não comprei tal coisa porque eu tinha que economizar, né? Então eu acho que aí, nesse todo, quando a gente olha, a gente vê esses detalhes que, né, é muita despesa. E agora, eu fico me perguntando, e nesses dados do portal de transparência que a gente olhou, 307 latas por hora, e teve um pico de leite condensado no Ministério da Defesa em setembro. A gente estava até ali se perguntando, gente, por que setembro, né? Enfim, toda uma apuração que a gente ainda está fazendo, né, Roberta? Mas eu acho que esse assunto ainda rende bastante, viu? Sim, e precisaria justificar também, Rita, esse aumento de 20% nas compras, que está acima da inflação, inclusive. Sim, exatamente. E a inflação, a gente sabe que ela está impactando nos mais pobres, né? Porque são as pessoas ali que ganham menos, e a inflação nos alimentos, principalmente nesses alimentos da cesta básica, né? E assim, chiclete, leite condensado, não estão em cesta básica nenhuma, né? Então, acho que tem uma discussão ética, principalmente, né? Nesses gastos do governo. A gente pode ir ali no detalhe, encontrar se o preço está mais alto ou está mais baixo, se gastou mais, se gastou menos, mas eu acho que num ano de pandemia, eu acho que a discussão ética é a mais preocupante nesses itens que o governo comprou, viu, Roberta? Vamos para o próximo assunto então, Rita. O vice-presidente Hamilton Mourão disse em entrevista exclusiva à CNN sentir falta de ter diálogo mais frequente com o presidente Jair Bolsonaro. Para o vice-presidente, o diálogo, abre aspas, faz falta sim, faz falta até para eu entender em determinados momentos o que eu preciso fazer, fecha aspas. Neste cenário, Mourão disse ainda considerar difícil Bolsonaro convidá-lo para ser candidato a vice na sua chapa de 2022. Rita, como é que você avalia essas declarações de Mourão e por que o diálogo entre o presidente e o vice, entre os dois, não está acontecendo? Pois é, Roberta, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei na hora daquela mágoa do ex-vice-presidente Michel Temer, que depois virou presidente, com a presidenta Dilma Rousseff, naquela carta que ele escreveu à presidente, que depois vazou à imprensa, né? Ele disse que ficou surpreso, mas vazou à imprensa, dizendo que ele era um vice decorativo, que ele não era usado como deveria. Isso em 2015, né? No auge daquela conspiração que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Ali, o ex-presidente e ex-vice-presidente Michel Temer reclamava que tinha perdido o protagonismo político que teve no passado, que só era chamado para resolver as votações do PMDB, as crises políticas. Eu fiz essa comparação mental. É bom lembrar que no caso de Michel Temer, ele era vice-presidente, foi escolhido por ser do Centrão, por ser na época do PMDB, tinha um passado na política, tinha sido presidente da Câmara Federal, ao contrário do hoje vice-presidente Hamilton Mourão, que nunca foi político, né, mas sim militar.
E ele sequer foi a primeira escolha do Jair Bolsonaro para vice-presidente. É bom a gente lembrar que Bolsonaro sondou Magno Malta, depois o general Augusto Heleno, né, que hoje é ministro. Também ele sondou a hoje deputada, esquecendo o nome dela, deputada aqui pelo estado de São Paulo, a Janaína Pascoal, também sondou ela como vice-presidente. Então, o Mourão foi o quarto nome. Mas isso não significaria nada se eles tivessem tido uma boa relação nesses 2 primeiros anos de governo, que não aconteceu. E por quê? Porque o Mourão gostou dos holofotes, ele sempre se posiciona, ele dá entrevista todos os dias, geralmente contrariando as declarações do presidente Bolsonaro, contemporizando ali o que ele fala. Então o Mourão posa de moderado, corrige as declarações do presidente, que obviamente não gosta nada disso, né? Agora, que Mourão não será parte da chapa de reeleição de Jair Bolsonaro, se Jair Bolsonaro chegar até 2022, né? É bom a gente ressaltar. Ele não vai ser, isso já sabe, já está posto há muito tempo. Inclusive, já foi verbalizado pelo presidente Bolsonaro aliados. Jair Bolsonaro já disse que não conseguiu estabelecer uma relação de confiança e quer escolher outro nome para o posto de candidato a vice-presidente, Roberta. Obrigada, Rita. Até amanhã. Até amanhã.